Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Oliveira e eu e o meu grupo ficamos com o capítulo 5 do livro que se chama Teoria Geral da Empresa, né? Nesse capítulo a gente vai ver um pouco sobre os temas importantes para a gente entender um pouco sobre a teoria geral do direito empresarial, né? Antes da gente começar a entrar nesse tema, a gente precisa abordar a questão da evolução do direito comercial, né? Que vem ali até o advento do Código Civil de 2002. A gente pode dizer que as corporações elas foram as responsáveis por proporcionar a criação das primeiras normas comerciais baseadas em cada corporação com suas diferenças entre si, né? E para Ramos, essa foi a época em que começaram a aparecer os primeiros institutos jurídicos, que começaram a aparecer ali os títulos de crédito, as sociedades, os contratos mercantis e os bancos, né? Então, na época em que o comércio da Europa começou a se intensificar, o que se intensificou também foi o direito comercial, né? Então, ali na França, ali na época de Napoleão, eles criaram dois diplomas legislativos, que foi o Código Civil, que foi em 1804, e o Código Comercial, que foi 4 anos depois, em 1808. E aí o direito comercial ele fica responsável por regular as relações como o ato de compra e venda, né? E também vale ressaltar que a teoria criada pelos franceses começou a influenciar também no ornamento jurídico brasileiro. A gente consegue ver, por exemplo, no regulamento 737, que a principal finalidade é estabelecer as atividades que eram consideradas como atos de comércio. E nessa mesma linhagem, o artigo 737 de 1850, ele considera relações comerciais como operações de câmbio, banco e corretagem, contratos relativos ao comércio e marítimo e também operações de compra e venda, né? Além de várias outras relações. E ainda segundo Ramos, esse regulamento ele foi revogado em 1875, né? Mas as disposições deles elas continuaram sendo utilizadas ali pela jurisprudência para começar a definir as relações que deveriam ser reguladas ali pela legislação comercial. E Alberto Aschini, que é um jurista italiano, ele considera que a empresa é um fenômeno econômico com vários perfis distintos um do outro. E no Brasil, a maioria ali dos artigos do Código Comercial de 1850 começou a deixar de existir ali no mundo jurídico. E restou apenas ali a parte que era relativa ao comércio marítimo, né? E por causa da adoção do conceito de empresa, o direito comercial ele é substituído pelo direito empresarial, ou um ramo autônomo do direito privado, né? Que tem ali por objeto o estudo das atividades econômicas e dos empresários. E aí a gente vê alguns conceitos como a livre concorrência, a livre iniciativa e o princípio de preservação, né? E falando um pouco sobre cada um, começando com a livre iniciativa, ela diz ali sobre a liberdade de empreender, né? Que está presente ali no espírito do empresário. E o indivíduo ele pode escolher uma atividade econômica para empreender sem a autorização estatal prévia. E ali tem um princípio da preservação da empresa também, que diz respeito a toda empresa ela ter a obrigação de cumprir com a sua função social, né? E isso vale para toda e qualquer empresa. E com relação à livre concorrência, ela significa que o empresário ele pode competir livremente dentro do mercado que ele atua, com a proteção contra as condutas que afetam a concorrência, como por exemplo a falsificação ali dos produtos que ele tem, né? E dando continuação ao tema, para a gente separar a diferença ali dos conceitos de empresa e empresário,
O empresário, ele pode ser a pessoa que exerce profissionalmente uma atividade econômica, que ela é organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Já a empresa, ela também tem a destinação da produção, a circulação de bens, mas com a intenção ali de lucrar e tendo o empresário como o organizador ali dos quatro fatores de produção, né? Que é o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. Já no segundo subtópico do capítulo 5, a gente vê sobre o registro de empresas nos órgãos competentes e os atos de registro. E antes do empresário ele começar suas atividades, ele tem que se inscrever na junta comercial, ali da jurisdição da rede dele, né? Já para o empresário individual, isso funciona de um modo um pouco diferente. Ele precisa ir na junta comercial, mas o registro ele deve ter algumas características, como, por exemplo, o nome, a nacionalidade, o domicílio, o estado civil, se ele é casado ou não, e o regime de bens. Ele também precisa informar a firma com assinatura, que ele pode ser substituída pela certificação digital ou algum meio equivalente. E também ele precisa informar o capital e o objeto de sede ali da empresa dele, né? E nas juntas comerciais, os registros que podem ser feitos são matrículas, arquivamentos e autenticações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nicole, faço graduação em Marketing no Senac. E dando continuidade ao que o meu colega acabou de falar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estabelecimento empresarial. Que, de acordo com o artigo 1142 do Código Civil, conceitua-se o estabelecimento empresarial como todo complexo de bens organizados para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Os bens que compõem o estabelecimento empresarial podem ser corpóreos, ou seja, materiais, aquilo que a gente consegue pegar, ou incorpóreos, ou seja, imateriais, aquilo que a gente não consegue tocar. Como, por exemplo, de bens corpóreos, nós podemos citar as instalações, as mercadorias, o estoque, os insumos, os equipamentos e os veículos. Como exemplo de bens incorpóreos, ou seja, aquilo que a gente não pode tocar, nós temos o ponto comercial, a localização explorada pelo empresário, as marcas e as patentes. Em razão de ser considerada patrimônio do empresário, o estabelecimento empresarial pode ser alienado ou transferido. Caso a transferência do estabelecimento empresarial se dê de forma onerosa, estaremos diante de trapace. Oneroso significa cessão pela qual o cessionário percebe proveito econômico em razão da operação. Todavia, existem regras para que a alienação ou transferência do estabelecimento empresarial esteja de acordo com a lei. Essas regras estão estabelecidas no próprio Código Civil e são elas os artigos 1144 e 1145. Cabe ressaltar ainda que, em caso de violação ao artigo 1145 do Código Civil, tal trapace poderá se caracterizar em um ato de falência, previsto no artigo 94, inciso 3º. Por fim, as cláusulas existentes diz respeito à não concorrência, de acordo com o artigo 1147 do Código Civil. Salvo no correr de haver autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Obviamente, caso o alienante tenha constituído uma sociedade empresária no mesmo ramo, por exemplo, nós temos aí, o posto de gasolina. Mas em estado diferente, a cláusula de não concorrência deverá ser analisada com maior prudência pelo jogador, para que não haja infração do princípio de livre iniciativa. Agora, falando um pouquinho sobre o nome empresarial, de acordo com o artigo 1155 do Código Civil, considera o nome empresarial e afirma a denominação adotada pelo exercício de empresários. É um elemento de identificação do empresário. Afinal, ele que exerce sua empresa, obrigando-se nos atos a ele pertinentes. Como ele usufrui dos direitos a que faz jus, o nome empresarial funciona como elo de identificação
do titular da empresa perante a comunidade onde exerce sua atividade econômica. O artigo 1155 do Código Civil prevê duas espécies de nomes empresariais: a firma e a denominação social. Pode ser formada por qualquer expressão linguística, o que alguns doutrinadores chamam de elemento fantasia, e a indicação do objeto social, ramo de atividade, esta é obrigatória. Portanto, na firma, o nome empresarial será composto de nome civil do empresário ou dos sócios, no caso, a sociedade empresária. Exemplos: André Bernardo, livros e revistas, empresário individual, e André Bernardo e Cia, livros e revistas, sociedade em comandita simples. Por outro lado, na denominação, o nome empresarial pode ser formado por qualquer expressão seguida do ramo de atividade. Exemplo: Boa Leitura, livros e revistas LTDA, Sociedade Empresa Limitada. O nosso Código Civil estabelece regras específicas acerca do nome empresarial para cada tipo societário adotado pela empresa. Bom, a esse respeito, observa Campinho. As sociedades em nome coletivo e comandita simples deverão se identificar por firma. Na primeira, poderão todos os sócios emprestar seus nomes para sua constituição. Na segunda, somente os sócios comanditados poderão integrá-la, adiantando-se necessariamente a expressão e companhia, por extenso ou de forma abreviada, se na sociedade em nome coletivo não se utilizarem os nomes de todos os integrantes na formação da razão social. Esta também deverá ser seguida da mesma expressão. De logo se percebe que, a firma for dela seguida, somente se saberá o tipo de sociedade com a consulta do contrato social. Assim, os sócios que figuram nesse tipo societário, tratados no artigo 1157 do Código Civil, ficaram solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma daqueles que por seus nomes figuram-se na mesma sociedade. E agora, por fim, falando um pouquinho dos livros comerciais, eu vou explicar para vocês o que são, tá? São instrumentos de escrituração das empresas, né? Ou seja, dos empresários e das sociedades empresárias. As empresas. E para que elas servem? Bom, elas servem para documentar as informações financeiras e contábeis da empresa. Entre os principais livros contábeis temos o livro diário, o livro razão, o livro caixa e o livro de inventário. A classificação dos livros empresariais mercantis é fundamental para garantir a organização e a correta documentação das atividades da empresa. O artigo 1179 do Código Civil estabelece que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, mas com base na escrituração uniforme de seus livros. Por força do artigo 1180 do Código Civil, o único livro obrigatório e indispensável para todos os empresários é o livro diário, que poderá ser substituído pelos livros balancetes diários e balanços caso o empresário adote um sistema de fichas de lançamento. Cabe ressaltar ainda que a escrituração do empresário ou da sociedade empresária ficará sob a responsabilidade do contabilista legalmente habilitado. A inobservância de tais obrigações pode ensejar crime falimentar, caso fique comprovado que o empresário não elaborou, escriturou ou autenticou, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil, obrigatórios. Bom, todavia, é importante salientar que os empresários podem fazer uso, sim, dos livros facultativos, por exemplo, o livro caixa, o livro estoque, o livro conta corrente, etc. Em razão do disposto no artigo 1190 do Código Civil, os livros comerciais, em regra, gozam da proteção de sigilo. Sendo assim, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei.
Além disso, e por fim, bom, o artigo 1191 do Código Civil ainda dispõe que o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis da escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou também em caso de falência. Como, por exemplo, podemos citar a hipótese de um sócio que vem a falecer e deixa herdeiros que precisam ser informados dos ativos. Mas isso lhe é negado pela sociedade, que oculta tais informações e que a respectiva exibição dos documentos contábeis. É isso. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.